Meninas, meninos, olá! Para essa terceira revisão, terceira e última revisão FUVEST, antes da primeira fase, eu separei um tema que é bastante importante, bastante complexo e por isso mesmo tem caído nos últimos exames vestibulares. Trata-se da formação da sociedade neoliberal. Nas provas de primeira fase, nas provas de conhecimentos gerais, como seria devido, este tema é trabalhado de uma maneira mais superficial, mais simples. Entretanto, nos poucos slides que eu separei para vocês, vamos tentar dar a devida profundidade, a devida seriedade a este tema tão importante para que a gente possa entendê-lo adequadamente e ainda mais ter capacidade de resolução das questões de vestibular. Então, vamos ver aqui a formação do meio geográfico primeiramente. Lembrando que meio geográfico é um conceito bastante forte no pensamento de Milton Santos e meio geográfico de alguma forma se confunde com espaço geográfico. Espaço geográfico é o objeto de estudos da geografia. É aquilo que a geografia se propõe a estudar como ciência, lembrando que o espaço geográfico é artificial, é produzido pelo homem em sociedade através do seu trabalho. O primeiro meio geográfico é chamado de meio natural. Então, por favor, não confundam meio natural com natureza. Meio natural é o primeiro meio geográfico. Meio geográfico, como espaço geográfico, é a natureza transformada pela ação do homem. Então, meio natural não é natureza, já é espaço geográfico. É chamado por Milton Santos de meio natural porque os processos produtivos, os processos produtores de espaço geográfico são definidos por ciclos da natureza. Vamos imaginar uma sociedade primitiva de caçadores e coletores, mas eles só caçam durante a passagem de grandes animais migratórios que ocorre em uma determinada época do ano, que é sazonal. Dessa forma, nós encontramos uma sazonalidade, um ciclo da natureza que define o funcionamento produtivo da sociedade. Vejam, meio geográfico se preocupa com a evolução da capacidade técnica do homem. Esse dito meio natural vai ser superado pelo chamado meio técnico na primeira revolução industrial. E esse aspecto, os processos produtivos definidos pela natureza, pelos ciclos naturais, precisa ser adequadamente entendido para a gente entender essa mudança para o meio técnico. Agora, o processo social, o processo produtivo é definido pela própria sociedade. Vejam como a máquina a vapor da primeira revolução industrial é chave deste processo. Antes nós teríamos, por exemplo, um navio à vela, impulsionado pelo vento. A força da natureza é que impulsiona a embarcação imediatamente. Agora nós temos um recurso natural, que é o carvão. Sempre há um recurso natural, mas a obtenção, o armazenamento desse recurso natural é mediado pelo trabalho do homem. O homem em sociedade trabalha, extrai carvão, armazena o carvão na embarcação e agora pode fazer o trânsito independentemente do uso direto de um recurso da natureza. Os processos produtivos começam então a se distanciar a um tempo da economia que começa a ficar distante do tempo da natureza. Isso é reforçado a partir da terceira revolução industrial, no chamado meio técnico-científico informacional. Trata-se de um meio geográfico, o atual, tão técnico quanto o anterior, isto é, os processos produtivos estão autonomizados frente às forças da natureza. Mas esse meio geográfico tem objetos que são informacionais, que recebem informações, tratam, manipulam essas informações e devolvem informações, computadores em rede, por exemplo. Esses objetos demandam um forte investimento em pesquisa e desenvolvimento para serem produzidos, para serem utilizados pela sociedade. E daí o dito meio técnico-científico informacional da terceira revolução industrial. Muito importante também é nós entendermos as causas deste processo. A evolução se dá por necessidades econômicas. O entendimento disto significa dar concretude ao entendimento deste processo. Então, não se trata de um mero avanço da capacidade de conhecimento do homem, curiosidade humana ou qualquer uma dessas abstrações vazias. Trata-se de um processo histórico, isto sim, de necessidades econômicas do capitalismo em formação
que tem um tempo, o tempo do capital, o tempo da acumulação de riquezas ilimitada. E esse tempo, né, é conseguido, esse tempo é atingido através do meio técnico e do meio técnico científico informacional. Se nós entendemos que a evolução do meio geográfico está relacionada ao avanço do capital, esse capitalismo é um sistema que, originário de uma determinada região, nunca fica restrito a ela própria, na medida em que ele busca acumulação ilimitada. Ele precisa se lançar a outras regiões, nas quais este processo também vai ser implementado. E até a atualidade nós temos o alcance do circuito capitalista de produção de caráter global, mundial, né? Então é o capitalismo que motiva o dito processo de globalização. E vejam, desde muito antes da terceira revolução industrial, na verdade, ainda antes do meio técnico, nós poderíamos pegar as raízes do atual processo de globalização lá na primeira divisão internacional do trabalho, dentro do contexto das navegações transoceânicas europeias do século XVI, unificando áreas de diferentes continentes em atividades produtivas. Claro que essas regiões unificadas em atividade produtiva não são simétricas, ao contrário, elas são altamente desiguais, regiões hierarquizadas, havendo um centro do capital e as periferias que são manipuladas para funcionar para as necessidades do centro do capitalismo. Visto a evolução do meio geográfico, vejamos agora bem brevemente a formação dessa sociedade neoliberal a partir dos cenários anteriores. Vamos começar então com o meio técnico, com a primeira revolução industrial, avançando para, na segunda revolução industrial, ainda dentro do meio técnico, que dá margem com agora o motor de combustão interna, o motor elétrico, com essas novas estruturas de produção, com a estrutura fordista de produção. Agora nós teremos a racionalização do processo produtivo nas suas estruturas, previamente à própria produção, com a introdução da esteira rolante, que possibilita a linha de montagem com trabalhadores de baixa qualificação, mas que, dada a estrutura da linha de montagem, possibilitam a produção de mercadorias em quantidade e qualidade esperada pelo processo produtivo, com uma produtividade muito maior do que as formas espontaneístas de organização da produção anteriores ao Fordismo. E, portanto, agora nós teremos produção em massa. Gente, a produção em massa está dada dentro de um contexto capitalista. A produção em massa deve encontrar mercado consumidor. E é aí que aparece um problema. O capitalismo produz riqueza como nenhum outro sistema na história da humanidade. Mas ele concentra esta renda, limitando, consequentemente, o mercado consumidor. É uma contradição. O capitalismo, entretanto, ele consegue se adequar às diferentes situações. E esta contradição, este problema, será superado com o advento do keynesianismo e do estado de bem-estar social, o welfare state. Agora nós vamos ter o Estado como sendo o intermediador entre capital de um lado e trabalho do outro. Um amortecedor para o cidadão das contradições sociais e de renda geradas pelo capitalismo. E agora, com a melhor distribuição de renda, é possível haver mais gente com renda, viabilizando o consumo em massa da produção em massa. Criamos, portanto, uma nova forma de organização do Estado, na qual o Estado protege o cidadão, protege os direitos do cidadão, que não são pensados apenas como direitos civis e políticos, mas também como direitos sociais de garantia de acesso a bens e serviços mínimos necessários para uma vida digna cidadã. Mas daí, e dentro do nosso slide anterior, vem a terceira revolução industrial, dentro do contexto de previsibilidade, de necessidades inerentes ao capital. E no contexto da terceira revolução industrial, nós temos o advento de uma nova forma de organização da produção, o toyotismo, superior às necessidades do capital, ao Fordismo, inclusive com a eliminação de estoques just in time, fazendo com que haja a possibilidade de o comprometimento de recursos com a aquisição de matérias-primas, peças e energias ser muito mais rapidamente transformado em lucro e investimento na medida em que os estoques são eliminados, a estrutura de produção funciona de acordo com as necessidades do mercado consumidor, em escala mundial, formando as chamadas
cadeias globais de valor dentro dessa estrutura de produção e, diferentemente do Fordismo, as etapas produtivas são fragmentadas. No Fordismo também, cada trabalhador fez uma etapa da produção, mas agora cada fábrica, né, em uma diferente parte do mundo é que vai estabelecer cada processo de produção. Então o freio do automóvel é produzido em um continente, o motor do automóvel pode ser produzido em outro continente, a montagem em um outro país de outro continente ainda. E vejam, essa formação de cadeias globais de valor só pode estar dada dentro do contexto de maturação da terceira revolução industrial, do meio técnico, científico e informacional, que possibilitam transportes a longas distâncias de grandes quantidades de mercadorias mais barato, transporte mais barato, e através dos meios de comunicação, a coordenação desta produção em escala mundial. Agora, consequentemente, nós precisamos, ou melhor, o capitalismo precisa de uma nova forma de organização do Estado frente à sociedade. Tal qual nós vimos que o Fordismo exige keynesianismo, estado de bem-estar social, para que haja uma melhor distribuição de renda para o consumo em massa, agora, com a formação dessas cadeias globais de valor, há necessidade para o capital de neoliberalismo. E por quê? Porque como há cadeias globais de valor, se um Estado exportador tributa as exportações, se outro Estado que importa aquelas peças tributa as importações, o processo produtivo fica encarecido. Daí a necessidade de desregulamentar o comércio mundial, diminuir a tributação, desonerar a tributação no comércio mundial para que essas cadeias globais de valor possam funcionar adequadamente com o menor custo. Mais ainda, em qual região do mundo o capital vai se instalar nessas cadeias globais de valor? Ora, nas regiões que são melhores para o capital, em especial as etapas produtivas que não precisam de força de trabalho de maior qualificação, vão buscar as regiões nas quais é possível haver maior superexploração do trabalho e do território, com leis trabalhistas mais relaxadas, com leis ambientais mais relaxadas, fazendo com que haja então a situação reversa da formação do keynesianismo de bem-estar social. Agora nós temos o advento do modelo neoliberal de Estado, Estado mínimo com desregulamentação da atividade econômica, fazendo com que então aquele amortecedor às contradições do capital, que era o estado de bem-estar social, enfraquecido, faça com que haja aumento das desigualdades diversas e do dano ambiental. Tudo bem? Formamos então uma sociedade neoliberal. Agora toma cuidado, a sociedade neoliberal pressupõe um Estado que não interfere na atividade produtiva diretamente na empresa. Daí a ideia de desregulamentação burocrática, daí a ideia de privatizações, de concessões, de redução da legislação trabalhista e assim por diante. Mas não confundam, por favor, neoliberalismo com anarcocapitalismo. São duas coisas completamente diferentes. No neoliberalismo, a gente pressupõe um Estado forte, não interventor na economia, não interventor nas relações de trabalho, mas um Estado forte. Nós podemos ver isto, primeiro, na declaração de um dos pais do neoliberalismo, Hayek, acerca da ditadura Pinochet. Alguém duvida que o Estado chileno, na ditadura Pinochet, era forte, interventor sobre a sociedade? Claro que ele era, né? Mas o que Hayek diria acerca de Pinochet? Pessoalmente, eu prefiro um ditador liberal a um governo democrático a que falte liberalismo. Liberalismo ao qual ele está se referindo, né, é o liberalismo das relações econômicas, da não intervenção do Estado na economia, que pode demandar inclusive um Estado que nós consideramos ditatorial, que desrespeita até mesmo direitos humanos mais básicos, prendendo e matando dissidentes. E isto se manifesta de que maneira? Dá uma olhadinha no que aconteceu aqui no ano passado, né? Na fala de Justus, ele criticava a ideia de distanciamento social no início da pandemia aqui no Brasil no ano passado, e sob qual argumento? Dizia ele, vão morrer 12 mil pessoas pelo coronavírus no mundo inteiro, né? Em um mundo de 7 bilhões de pessoas. Então seria histeria a gente fazer distanciamento social e prejudicar a economia.
tendo em vista tão pouca gente vir a morrer. Só no Brasil, justos, já morreram bem mais de 600 mil, então não foram só 12 mil, tá certo? E mesmo que fossem 12 mil, uma vida vale, uma vida é importante. O que será que faz com que uma pessoa faça uma afirmação como essa? Apenas porque a sua subjetividade está tomada pela lógica neoliberal, pela lógica da produção, pela lógica da concorrência, da competitividade. Isso se manifestou mais ou menos na mesma época nessas cenas, quando então foi colocada a norma de distanciamento social e fechamento das atividades econômicas temporariamente. Alguns comerciantes fizeram um protesto e se ajoelharam diante dos seus comércios fechados, pedindo a abertura do comércio, não apenas os comerciantes, alguns comerciários, alguns funcionários também. Claro que alguns desses comerciários fizeram isto obrigados pelos seus patrões, mas eu não duvido que eles não fizeram isto até mesmo espontaneamente, né? Acreditando neste processo. Insisto, a sua subjetividade foi tomada. A pessoa acredita firmemente nesta lógica de concorrência inerente ao Estado neoliberal. Uma oportunidade, eu me lembro, eu estava dando aula e fiz uma crítica aos exames vestibulares. Alguns alunos debateram comigo, afirmando que o vestibular é bem-vindo, é necessário, porque ele seleciona os melhores. Qual é o pano de fundo disto? A máxima da concorrência. A máxima da concorrência. Engraçado, né? Um vestibulando defendendo o vestibular, tá certo? É como a formiga que defende o tamanduá. Tá? Então é difícil de a gente entender uma coisa como esta, a não ser que a sua subjetividade tenha sido tomada, e ele acha que não há outra coisa a se fazer ou correta a se fazer que não a lógica da concorrência. Um detalhe, esses alunos que debateram comigo, nenhum naquele ano passou em alguma instituição pública ou privada de maior concorrência, de maior qualidade. Parece que o tamanduá comeu essas formigas. A gente entende então esse estado forte que forma essa subjetividade, entre outros através do sistema de ensino. Vejam a famosa reunião ministerial de abril do ano passado, abril de 2020, dizia o nunca deveria ter sido ministro da Educação Weintraub. A gente não está sendo duro o bastante com os privilégios, com o tamanho do Estado, e daí fica meio confuso, né? Eu realmente estou aqui, o aberto, pútrido comunista e assim por diante. Então, ele queria dizer sobre privilégios. O ministro da Educação que privilégios são esses? De educação pública? De educação pública em todos os níveis? De bolsas de estudo para os estudantes? De bolsas de estudo para os pesquisadores? Talvez seja esses privilégios porque eles são concedidos pelo Estado e não pela iniciativa privada. E por que ele fala isto? Porque uma fala absurda como essa tem larga aceitação na sociedade, porque as subjetividades foram tomadas e acabam não se dando conta destes problemas. Esses problemas são naturalizados ou se tornam irrelevantes. Aqui nós temos um quadro que mostra a apropriação de riqueza do 10º superior, dos 10% mais ricos da sociedade. Em contexto keynesiano de bem-estar social nos Estados Unidos, a partir dos anos 40 e até os anos 1970, 80, os 10% mais ricos se apropriavam de uma fatia bastante significativa, por volta de 35% da renda nacional. Mas vejam, com o advento do neoliberalismo, esses valores subiram significativamente. E, de novo, a sociedade só tolera isto. A sociedade só tolera fala como esta, uma fala como esta, na medida em que a sua subjetividade é tomada por um Estado forte, que mobiliza as instituições para formar uma pessoa neoliberal, pessoa que valida a lógica concorrencial, que toma a concorrência como única forma de existência na sociedade. Como os vestibulares têm tratado isto? Aqui nós temos uma questão da FUVEST 2021 e ela mostra um esquema: cidade política, cidade comercial, passagem do agrário para o urbano, cidade industrial, zona crítica, né, de 0 a 100%, subordinação completa do agrário ao urbano. O esquema apresenta a linha de urbanização da sociedade que vai de 0 a 100%, considerando os referenciais trazidos no esquema
fazem parte do contexto identificado na chamada zona crítica. Trata-se, portanto, de uma questão basicamente cronológica. Então, entre as alternativas nós temos monetarismo, comunismo, neoliberalismo, neocolonialismo e mercantilismo. Então, o aluno que vai saber a cronologia destes eventos históricos facilmente marca a alternativa C, né? Neoliberalismo, elevada urbanização, crise hipotecária, crise econômica mundial de 2008. O NESP 2020, o advento de chefes de Estado e empresa, marca uma transição sistêmica entre o enfraquecimento do Estado-nação e o fortalecimento da corporação apoiada em uma racionalidade técnico-econômica e gerencial. Essa transferência leva, por um lado, ao esvaziamento do Estado, reduzido à administração e à gestão, e, de outro, à politização da empresa, que expande sua esfera de poder muito além de sua atividade tradicional da produção. A corporação tende a se tornar o novo poder político-cultural. Na questão da Unesp, nós tivemos uma questão este ano no vestibular da Unicamp com um tema muito próximo, que era dos pesquisadores franceses Dardot e Laval, do livro A Nova Razão do Mundo, e vejam então a recorrência desses temas no vestibular. O que a Unesp queria disto em 2020? Coerentes com o neoliberalismo, as propostas de Estado e empresa convergem para a apropriação das forças produtivas pelo Estado e a defesa da igualdade social, ambas erradas no neoliberalismo. Pluralismo democrático e redistribuição de renda por programas de assistência social. A última parte flagrantemente errada no neoliberalismo. E a primeira também. Lembrem-se do nosso slide anterior, Hayek elogiando a ditadura do general Pinochet. A regulamentação da força de trabalho e defesa da produção flexível. Produção flexível, sim, é uma outra denominação para toyotismo dentro das cadeias globais de valor, mas a primeira parte não, regulamentação da força de trabalho. O trabalho é uma atividade econômica e o Estado não interferiria nessa atividade econômica. Protecionismo econômico e implantação de políticas fiscais contra a inflação. A segunda parte correta. Dentro do contexto neoliberal, as práticas econômicas monetaristas, que se preocupam basicamente com o valor da moeda contra a inflação, independentemente do nível da atividade econômica. Pode haver de um lado, então, recessão, desemprego, sem problemas, desde que a inflação esteja baixa na lógica monetarista. Claro, estou aqui resumindo. Então sobra a alternativa E, a adoção de privatizações, sim, e a mínima intervenção do Estado na economia. Novamente, na economia, não em geral, na medida em que o Estado tem que ser forte, mobilizador da formação desta pessoa neoliberal. Ainda mais, na Unesp 2022, para enfrentar a crise da pandemia, a intervenção estatal está agora sendo solicitada e elogiada pelos comentaristas conservadores que anteriormente a criticavam. O capitalismo de Estado está sendo visto como solução. Nos Estados Unidos, os despejos de inquilinos estão sendo adiados. A folha de pagamento de algumas empresas vai ser garantida pelo Estado e o governo, entre outras medidas, obrigou a General Motors a fabricar respiradores no Reino Unido. Já estão sendo discutidas, discutindo renacionalizar companhias aéreas em dificuldade e outras empresas no texto da Carta Maior. E vejamos, as ações descritas no excerto contradizem a doutrina neoliberal, colocando nesse caso o neoliberalismo flertando com mera ideologia, na medida em que a elite dirigente, a elite econômica do país, quando tem a necessidade de redução das regulações estatais, pressiona pelo que a gente chama de neoliberalismo. Agora, num contexto de crise social, crise política, crise econômica, o oposto, a tendência de se voltar à intervenção do Estado em favor da estabilidade política, da estabilidade social e, consequentemente, das necessidades do capital. Tranquilinhos, tranquilinhos? Era isso que eu queria passar para vocês sobre a formação da sociedade neoliberal. A gente viu até agora na Unesp 2022 já caiu esse tema, é um tema bastante importante, né? Talvez ele seja relevante para a prova de primeira fase da FUVEST, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só me procurar nas redes sociais. Mais questões sobre esse tema eu vou deixar disponibilizado na página do GeoVest. Abraço para todo mundo e boa sorte!